Aqui estamos nós a terminar o nosso trimestre e a fazermos como que uma recapitulação geral daquilo que estudámos ao longo das outras 12 lições que vimos. E hoje o autor traz-nos um aspecto focado por Pedro, que é a ordem na sociedade e na igreja. E tanto Pedro quanto Paulo realçam muito nas suas cartas a importância da autoridade, de nós sermos obedientes à autoridade civil. Não só à autoridade eclesiástica dentro da igreja, mas também de sermos obedientes à autoridade civil, reconhecendo que, mesmo os governos sendo maus, eles são permitidos por Deus e são dados por Deus especialmente para controlar aquelas pessoas que são más. E o outro aspecto fundamental é o governo da igreja. E o governo da igreja deve ser exercido com muito cuidado, com muito tato. Não da mesma maneira que muitas vezes é exercido o governo civil, mas de uma outra maneira. E em 1 de Pedro, no capítulo 5 e nos versículos 1 a 5, Pedro diz que aqueles que dirigem a igreja devem apacentar o rebanho do Senhor, cuidar dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, as pessoas, quem quer servir como diácono, quem quer servir como ancião, quem quer servir como pastor, deve fazê-lo de uma forma espontânea, de uma forma voluntária, não sendo, como Jesus chega a chamar, mercenários a dirigirem o povo de Deus. Serem, sim, pessoas que amem o povo de Deus e o podem dirigir da melhor maneira. Os líderes da igreja, portanto, devem cuidar, como devíamos, do rebanho de Deus que está entre vós. Devem fazê-lo com humildade e com cuidado. Só sendo líderes verdadeiramente humildes, eles terão este cuidado em dirigir o povo, dando-lhe sabedoria, dando-lhe conhecimento da palavra de Deus, estimulando-os à oração, estimulando-os à consagração. E, acima de tudo, os líderes da igreja devem ser um exemplo nesse aspecto. Este é o principal aspecto focado por Pedro no que toca à ordem na sociedade e à ordem dentro da própria igreja. A igreja foi criada por Deus para poder ajudar não só espiritualmente, mas até fisicamente os seus membros. Ser um bom membro de igreja, ser um bom líder de igreja, não forçando, mas por amor àqueles que estão contigo e que estão para serem servidos por ti e não para que te sirvam a ti também.